está aqui hoje, 15 dias depois, 2 semanas depois daquela primeira vez, é muito significativo. O caso de hoje aqui é uma investigação que não tem nenhuma relação, os fatos não tem nenhuma relação com o que aconteceu 15 dias atrás. A única semelhança do caso primeiro, lá 15 dias atrás, desse caso aqui de hoje, é a seguinte: ambos envolvem o cidadão Sérgio Moro e o cidadão Eduardo Guimarães. Só que no primeiro caso, é o juiz Sérgio Moro julgando e determinando medidas restritivas da liberdade tanto de ir e vir, uma condição coercitiva, tanto patrimonial, numa busca e apreensão dos equipamentos técnicos dele, de trabalho. Juiz Sérgio Moro contra o acusado, o investigado Eduardo Guimarães. Nesse caso não, nesse caso é o cidadão Sérgio Moro que se diz vítima de uma conduta do jornalista Eduardo Guimarães. Então, isso é muito significativo, esse fato é muito significativo, que mostra como a nossa tese de defesa desde o início, desde a primeira vez que a gente saiu daqui, é essa. O juiz Sérgio Moro não poderia determinar qualquer medida contra o Eduardo Guimarães, porque eles são inimigos. Nos exatos termos aí do Código de Processo Penal, existe a chamada suspeição, quando a imparcialidade é questionada aí, seja pela amizade íntima, seja pela inimizade capital. Nesse caso, um crime de ameaça é um crime que só se processa mediante representação da vítima. Então, nos autos existe uma representação de próprio punho, assinada pelo juiz Sérgio Moro, assinada pelo cidadão, mais do que tudo, Sérgio Moro, que concorda aí com o prosseguimento das investigações, manifesta-se a favor de uma investigação, porque se sente lesado, se sente vítima do Eduardo Guimarães. Então, a única semelhança é essa. Num caso, as mesmas partes são juiz e julgado, julgador e julgado, e na outra são vítima e acusado. Então, esse é o grande elo que a gente demonstra aí, pelo fato que ele não poderia estar julgando em nenhuma medida contra o Eduardo Guimarães. Diante disso, vocês pretendem entrar com alguma medida? Nós já entramos. São 2 casos distintos, né? O primeiro caso apura-se um eventual vazamento de informação. Nesse caso, é o juiz Sérgio Moro quem preside as investigações, e nós já entramos aí com a chamada exceção de suspeição para afastar o magistrado desse caso, em função da inimizade. Inimizade que faz um link com esse nosso processo aqui, em que o juiz Sérgio Moro não é juiz aqui. Quem é o juiz da 14ª Vara Federal de Curitiba, é o juiz da 14ª Vara Federal. Aqui, Sérgio Moro é vítima. Então, os casos não guardam nenhuma relação entre si, a única relação que interessa aqui é justamente essa, é demonstrar que o mesmo par ali, num lado figura como julgado e julgador, e no outro caso figura como vítima e supostamente criminoso. É isso que a gente não pode admitir no Estado de Direito. Eu quero dar uma declaração, que é o seguinte: foi tirado do contexto de uma forma muito triste, que eu acredito que depõe contra as autoridades brasileiras, um texto de 280 caracteres que eu publiquei bipartido em 140 mais 140 caracteres no mesmo minuto. E deixa claro, a Folha de São Paulo publicou um artigo meu hoje na sua sessão Tendências e Debates, no qual o título é julgado pelo inimigo, porque eu estou sendo julgado por alguém que tem uma manifesta antipatia por mim. Eu quero dizer que nesse texto que eu publiquei na Folha de São Paulo, está explicando que em maio de 2015 eu representei contra o juiz Sérgio Moro no Conselho Nacional de Justiça, porque ele prendeu uma pessoa por engano e teve que soltar em seguida por estar errado. Muito bem, 2 meses depois, o juiz representa contra mim criminalmente por tê-lo ameaçado. 2 anos depois, chega uma batida policial na minha residência às 6 da manhã, quase arrombando a porta da minha casa, onde eu resido com a minha esposa e com a minha filha de 18 anos que tem paralisia cerebral. Estou assustadíssimo. Minha mulher estava em trajes menores, os policiais não deixaram que ela se vestisse, certo? Então eu fico muito triste de o Brasil estar passando por isso, porque eu nasci numa ditadura. Eu acho importante. Eu não nasci, eu cresci numa ditadura, doutor. Eu acho. É só uma coisa, eu não quero terminar meus dias numa ditadura.
É isso que eu tenho a dizer. Com relação ao seu tweet, né, que o juiz Sérgio Moro disse que foi ameaçado, o que você tem a falar sobre o que você escreveu exatamente? Foi um erro de interpretação? O que eu gostaria que o senhor explicasse isso? A gente tem as mensagens aqui, a gente pode até ler essa mensagem, porque não resta nenhuma dúvida. Doutor, vai ler. Se a gente lê a mensagem, fica muito claro. Como a gente sabe, o Twitter tem uma limitação de caracteres. Então, às vezes, se você tem um texto mais longo, você tem que fracionar. O texto é exatamente esse. Cada brasileiro que se entusiasma ao ver a derrocada petista não sabe que essa politicagem vai lhe custar caro. Os delírios de um psicopata investido em poder discricionário como o Sérgio Moro vão custar seu emprego e sua vida. É muito óbvio, ele está falando com o leitor. Cada brasileiro que se entusiasma com isso sabe que essa politicagem vai lhe custar caro. O que é custar caro? Vai custar o seu emprego, vai custar a sua vida. É um texto muito claro, Acontece que se você pinça uma mensagem e descontextualiza um tweet da sequência, pode soar eventualmente como um teor agressivo ou ameaçador, mas se você lê a sequência, é muito óbvio. É como se eu dissesse, eu vou matar você de rir. Aí você corta o de rir. Você entendeu? É muito triste isso. É muito triste. Eu acho que é vergonhoso. Eduardo, sobre a condução coercitiva da última vez, o juiz alega, a polícia investigar o fato de você ter ligado para o Instituto Lula para checar ou para avisar que iria acontecer uma operação. Você fez essas ligações? Com quem você falou no Instituto? Veja bem, eu publiquei, isso só existe. Essa acusação só existe porque eu publiquei no meu blog. Olha, tá aqui as informações, o sigilo foi quebrado para trás, né? E eu liguei para o Instituto Lula, para a assessoria de imprensa do Instituto Lula, para perguntar ao Instituto Lula se aqueles nomes daquelas empresas seriam ligadas ao Instituto e me foram passados, que tiveram o sigilo quebrado, se o Instituto conhecia aquelas empresas. Só isso está escrito no meu post. Se eu não tivesse escrito esse post e tivesse avisado o Instituto, nunca ninguém teria ficado sabendo de nada. Mas a transparência do meu ato foi tanta que eu simplesmente... Só um minuto que desse vamos jeito esperar só. Isso, agora resolveu, agora andou, amigo. Então, se você não tivesse publicado esse serviço... Se eu não tivesse publicado a mensagem, o artigo no meu site, Blog da Cidadania, jamais ninguém teria sabido que eu consultei o Instituto como faz qualquer jornalista. Se vocês jornalistas recebem uma denúncia contra um ex-presidente da República, vamos dizer, o senhor Fernando Henrique Cardoso tem uma denúncia de que empresas e pessoas ligadas a ele vão ter seu sigilo bancário, telefônico, fiscal quebrado. O que é que faz um jornalista? Ele vai ligar, senhor Fernando Henrique Cardoso, o senhor conhece essas empresas aqui que vão dizer, alguém está dizendo que essas empresas são ligadas ao senhor, que o senhor vai ter o seu sigilo quebrado e essas empresas também. O senhor conhece essas empresas? É o que vai fazer um jornalista. É o que eu fiz. O senhor está dizendo que não avisou, então, o assessor do Lula da um aviso, eu fui checar. Edu, a gente tem que considerar dois pontos nessa questão sobre vazamento, sobre esse outro caso que a gente teve aqui 15 dias atrás. Primeiro ponto, está publicado no blog do Eduardo, isso não é segredo para ninguém, está publicado lá que ele recebeu uma informação com uma série aí de 40 e poucos nomes, pessoas físicas e jurídicas que supostamente teriam seu sigilo fiscal e bancário afastado. Ele levou ao Instituto essa relação de 40 pessoas físicas, mais de 40 pessoas físicas, pessoas naturais e pessoas jurídicas, para saber se guardava alguma pertinência com a realidade. Então, é basicamente esse o primeiro ponto. Levou ou não, né? Passou, falou, olha, foi averiguar. Isso é que é ética jornalística, vocês conhecem muito melhor do que isso, do que a gente. A ética jornalística ouvir o outro lado. Pressupõe que você tem que confirmar a informação. E o segundo ponto que eu acho mais relevante, acima de tudo, é o seguinte: a decisão que está sendo apurada aí, cujo vazamento está sendo apurado, é uma decisão que afastava sigilo bancário e sigilo fiscal. São medidas tomadas do passado. Então, se você avisa alguém, vai ter uma prisão contra você, isso é uma medida para o futuro. Se você avisa alguém, vai ter uma busca e apreensão, é uma medida para o futuro. Você pode se preparar, você pode de alguma forma obstacularizar a investigação, em tese falando, você poderia cogitar. Agora, medidas pretéritas, informações que não estão de posse do investigado, informações que estão de posse da Receita Federal e de instituições bancárias.
Como, sequer abstratamente, sequer em tese, isso poderia configurar qualquer tipo de embaraço de investigação? Possível. Você está dando ciência, ainda que tivesse ciência, ainda que não estivesse falando de jornalista, ainda que não estivesse falando de nada. São medidas voltadas ao passado, medidas inócuas para obstar ou atrapalhar qualquer tipo de investigação. Isso tem que ficar muito claro. Mas o que eu acho que tem que ficar mais claro ainda é o seguinte: ninguém publica na internet que vai cometer um crime. Me desculpe, mas é ridículo. Seu nome, por favor? Fernando Guideu Lacerda. Guideu, como é? Guideu, H-I-D-E-O. Fernando, desse processo de hoje, qual o próximo passo? Ele foi ouvido hoje? Foi ouvido hoje, então é bom dizer isso, hoje foi o procedimento normal. Hoje ninguém foi buscar Eduardo 6 horas da manhã na casa dele, não é esse procedimento. O procedimento normal é esse. Uma investigação que tramita em Curitiba, tem que ouvir alguém em São Paulo. Expede-se uma carta precatória, chega a precatória aqui, ele é intimado, ele vem aqui, como ele viria de qualquer forma. Veio aqui, se tivesse uma outra, a gente estaria aqui também. Viemos aqui, prestamos os esclarecimentos necessários e vamos aguardar os próximos. Agora quem vai deliberar aí é o delegado federal lá de Curitiba, porque a investigação tramita lá. É a Polícia Federal de Curitiba e a Justiça Federal de Curitiba, na 14ª Vara Federal, onde tramita esse novo inquérito. Quem é o juiz que está cuidando deste caso? É o juiz da 14ª Vara Federal, da 14ª. O Sérgio Moro da 13ª. Aliás, vale dizer que esse juiz negou o pedido da Polícia Federal de busca e apreensão e condução coercitiva. Ele foi mais sensato. É um outro ponto que a gente tem que tratar também. A gente teria várias questões para tratar aqui de legalidade, mas é o seguinte: é uma coisa muito grave também que a gente precisa falar. Nesse mesmo processo, nesse mesmo procedimento investigatório, a Polícia Federal pediu a condução coercitiva e a busca e apreensão na casa do Eduardo. Já tinha sido pedido isso no final do ano passado, em dezembro de 2016. Por essa do Twitter. Por essa do Twitter. Acontece que o juízo da 14ª Vara Federal falou não tem necessidade, nada indica que se ele for intimado ele não vai comparecer, então não precisa condução coercitiva, não tem que ter busca e apreensão, já está tudo documentado aqui. O procedimento teve a sua repercussão extremamente regular, e a gente veio aqui esclarecer agora. É importante por quê? Porque caso tivesse sido atendida a mesma lógica, se o juízo da 13ª Vara Federal tivesse seguido a mesma lógica do juiz da 14ª, não teria necessidade de condução coercitiva nenhuma, nem busca e apreensão, essa justiça espetacularizada. O telefone celular e o computador seus já foram devolvidos? Ainda não. Já pedimos, está em apreciação do juiz Sérgio Moro ainda. Mas ele não teria cancelado, não teve um despacho? Exatamente isso. Mandou que teria devolvido? Verbalmente ou por escrito, sim. Na prática, não. A decisão foi a seguinte: vão ser excluídas todas as provas que se referem ao sigilo de fonte. Foi uma decisão abstrata, genérica, não especificou quais. Na nossa petição a gente está postulando exatamente que, em primeiro lugar, exclua o depoimento dele dos autos, que foi feito violando o sigilo de fonte. Em segundo lugar, restitua celular e notebook. Por quê? Foi pena de violação do sigilo de fonte. Em terceiro lugar, exclua o próprio Eduardo. Essa investigação só tem sentido se a gente levar em conta o sigilo de fonte, que é isso que está sendo quebrado, tentando ser quebrado e afastado desde o começo. Então, se não cabe mais falar em afastamento de sigilo de fonte, não cabe mais falar em nenhum tipo de procedimento contra o Eduardo. Porque nesse caso de hoje, como que é o nome técnico do que o Moro fez? É uma representação criminal, isso. Existem três formas de ação penal. Ação penal privada, crime contra a honra, tem que contratar um advogado e entrar. Ação penal pública incondicionada, roubo, tráfico, o Ministério Público simplesmente entra. E ação penal condicionada à representação. Então, nesse caso aqui, a gente está diante de uma ação penal condicionada à representação. Só prossegue, só investiga, só tem qualquer medida se a vítima chega e fala: eu quero representar criminalmente outras pessoas. E foi isso que o juiz mostrou. Representação criminal. Ele faz isso na delegação. Ele, como ele é juiz de direito e, enfim, começou diferente esse caso nem começou, tá? Começou errado já o caso, porque começou por quem reportou a suposta ameaça não foi o juiz Sérgio Moro, foi a associação de juízes. Mas o que aconteceu? O delegado federal falou: isso aqui só pode prosseguir com representação da vítima. Então, oficiou o juiz Sérgio Moro e falou: juiz Sérgio Moro, se quiser, represente, senão a gente vai arquivar. O juiz Sérgio Moro, então, não na condição de juiz, mas na condição de cidadão, representou de próprio punho, assinou uma representação criminal contra o Eduardo. Falou que é investigado pela 14ª, Vara Federal. Veio alguém de Curitiba para ouvir? Não, veio só a precatória, Informa o senhor também, que é as principais fotos. Aí se o delegado lá da Polícia Federal de Curitiba decidir, é indiciamento, né? Ele vai ser indiciado e com a tipificação. Isso, na verdade, assim, já veio com o indiciamento determinado, tá? O nosso depoimento aqui demorou muito
começou às 3 horas, demorou até agora, porque a gente estava em contato com o delegado na origem. 1h30 mais ou menos. Mas demorou justamente porque a gente está questionando esse indiciamento. A gente começa o depoimento questionando. Por quê? Outra questão técnica, mas é importante dizer, crime de ameaça não cabe indiciamento. Por quê? Ele já foi indiciado? Ele foi indiciado. Ilegalmente. Indiciado por? Indiciado pelo crime de ameaça e injúria. É totalmente equivocado. Em primeiro lugar, a injúria é um crime de ação penal privada. E já passou o prazo decadencial da vítima ajuizar a queixa-crime. Então a injúria nem pode mais ser apurada, não pode mais nem ser investigada. E a ameaça é um crime de menor potencial ofensivo. O que significa isso tecnicamente? Um crime que o legislador considerou que não tem ofensividade grave, suficiente para ter um processo. Então resolve-se com transação penal. Crime de pena de até 2 anos faz acordo. Então não cabe indiciamento. A gente começa o nosso depoimento lá dizendo: o indiciamento é uma medida ilegal. A gente questionou o delegado aqui de São Paulo teve muito bom senso, foi um delegado de muito bom senso. Ele percebeu a ilegalidade da medida que foi determinada lá de Curitiba, entrou em contato com o delegado federal lá de Curitiba para realmente discutir a questão, que é legal. Mas no final ele concluiu que ele só estava cumprindo uma ordem que vinha de Curitiba, e a ordem dada de Curitiba foi o indiciamento. Mas esse indiciamento é totalmente ilegal. Mas agora, só para concluir os próximos passos, volta para Curitiba, o depoimento dele, e lá o delegado vai relatar o inquérito. A partir do momento que ele relata o inquérito, ele manda para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tem 3 opções: ou arquiva, ou manda voltar para continuar investigando, ou oferece uma denúncia. Temos convicção aqui de que isso aí vai ser arquivado, porque é um grande absurdo, uma grande injustiça. Só eu não estava com o microfone, só ele foi iniciado pelo quê? E você falou que é ilegal? Pelos crimes de injúria e ameaça. Totalmente ilegal. Injúria, por se tratar de crime de ação penal privada, já se verificou a decadência, tecnicamente no chão, já decaiu o prazo de 6 meses para a vítima entrar com uma queixa-crime, não cabe mais falar injúria. E ameaça, crime de ação penal condicionada à representação, e crime de menor potencial ofensivo. A pena é de 6 meses máxima de ameaça, então não cabe indiciamento, isso é pacífico. Por isso que a gente teve esse atraso no depoimento, essa celeuma aí, essa discussão, mas acabou se entendendo aí pelo indiciamento, e a gente vai tomar as medidas cabíveis aí para postular o desindiciamento do Eduardo.